Boa noite, amada igreja. Como a Ana falou, sou a Dani Navegantes, né? Sou cria da casa. Semana que vem, se Deus permitir, eu completo 40 anos e eu cheguei aqui, eu tinha 7. Então tem um tempinho, né? Que eu tô aqui. Sou casada com aquele moreno ali, ó. Levanta a mão, amor. O moreno mais bonito da PIB, o Márcio Navegantes. Somos casados há 17 anos e juntos somos pais do Lucas, de 10, e da Alice, de 6. E Deus tem nos dado a graça, né, de viver aí um casamento abençoado, uma família aos pés do Senhor. Aqui eu cresci, aqui eu conheci Jesus, aqui eu me batizei com o tio Falcão, né, o pastor Falcão. Ele era meu tio-avô e tive o privilégio de ser batizada por ele, eu e o Márcio. Aqui nos conhecemos, noivamos, namoramos, noivamos, casamos e consagramos os nossos filhos ao Senhor também, através da vida do nosso amado pastor João, né? Então, assim, é um privilégio imenso. Obrigada, Aninha. É um privilégio imenso estar aqui, uma responsabilidade, principalmente depois das palavras da Ana, né? Ai de mim se não for o Senhor. Mas é um privilégio muito grande estar aqui no lugar onde eu aprendi tanto, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem permitido conhecer né, ao longo aí da minha jornada profissional. Desde a faculdade, desde o momento em que eu me matriculei na faculdade, eu consagrei a minha formação ao Senhor. E eu me lembro de inúmeras vezes entrar na faculdade chorando, porque era o meu sonho estar naquela faculdade, e chorando com o coração muito grato ao Senhor e pedindo que o Senhor abençoasse aquele meu dia de aula, que o Senhor ungisse a minha mente, que o Senhor abençoasse os meus professores, para que eu pudesse ali adquirir um conhecimento e que esse conhecimento futuramente fosse usado para a glória de Deus. Então é um privilégio estar aqui, uma responsabilidade maior ainda, porque esse lugar aqui não é para Dani Navegantes, mas é para o Santo Espírito de Deus, porque sem Ele eu nada posso fazer. E eu queria te convidar para fechar os olhos agora, eu queria fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite, porque cremos que o Senhor tem uma mensagem do teu trono para o nosso coração. E nós cremos que aonde o Senhor está, transformações acontecem, libertações acontecem, milagres são liberados sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso, nesse momento, Senhor, esvazia-me de mim mesma e toma a minha vida do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Senhor, toma a minha boca, a minha mente, que seja o Senhor a conduzir esse momento. Prepara os nossos corações para a tua mensagem e repreende, Deus, em nome de Jesus, tudo e qualquer levante do inferno para atrapalhar esse momento. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, porque agora somente o teu Santo Espírito tem liberdade entre nós, ó Pai. Declaramos que sairemos daqui cheios da tua presença e receberemos, ó Deus, porção dobrada do teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. A primeira vez que eu preguei, eu era adolescente, né? Na verdade, gente, eu falo muito, mas eu vou me controlar. Deixa eu até olhar a hora ali, que eu já combinei, fiz um acordo ali com o pastor. E aí eu fui convidada para dirigir o culto no lar, mas eu acabei pregando, de tanto que eu falei. E eu falei sobre uma mensagem muito bonita, que fala lá em Jó 42:2, que fala assim: bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem propósito para mim e para a sua vida. Né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que quem teve um encontro com Jesus, com o coração quebrantado aos pés do Senhor, saiu transformado e recebeu uma bênção. E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para ter um encontro comigo e contigo. Amém? Vamos falar então ali sobre gatilhos mentais. Ah, tá, vai passar aí. Gatilhos mentais e emocionais, né? É o tema aqui do nosso encontro, do primeiro dia aqui da nossa conferência. Eu trouxe aqui, eu não vou meter a questões muito técnicas não, mas só para a gente alinhar um pouquinho assim, o que é um gatilho mental, o que é um gatilho emocional. Eu trouxe aqui uma definição bem rapidinha, que a gente vai ler
juntos aqui para a gente alinhar, né? Minha ideia aqui não é ficar dando aula de psicologia, eu não vim aqui para isso, acho que nem vocês vieram aqui para ter aula de psicologia. Eu não gosto de ficar falando uma linguagem rebuscada, a minha intenção não é essa, eu quero que todo mundo entenda o impacto disso na nossa vida. Todos nós temos, todos nós temos gatilhos mentais e emocionais, e eles muitas vezes governam a nossa vida sem que a gente se dê conta. Então, eu trouxe aqui, pode passar o próximo slide, por favor? A gente lê aqui, ó, gatilhos mentais e emocionais. São situações ou acontecimentos que acionam ou disparam determinado tipo de emoção, memória ou trauma. Ou seja, quando eu estou falando de trauma, eu estou falando de algo inconsciente. Isso está gravado dentro da gente, está registrado dentro da gente, mas a gente não tem noção. E muitas vezes, eu sei que não acontece só comigo, acontece com vocês também, tem algum evento ali no nosso dia a dia, algum acontecimento ali no nosso dia a dia, e aquilo dispara um comportamento, uma emoção, uma carga emocional imensa dentro da gente, que se a gente for tentar olhar pelos olhos da razão, a gente não dá nem conta de entender, sim ou não? Ok? Isso vem de um registro inconsciente. A gente não tem consciência do porquê aquilo nos incomoda tanto, mas aquilo está registrado dentro da gente, ok? Então, o gatilho é algo que dispara esse determinado tipo de emoção, memória ou trauma. Uma palavra, um cheiro. Por quê? O cheiro, vocês já perceberam que o cheiro nos leva muito rapidamente para um momento vivido? Pode ser algo muito bom ou algo muito ruim. Por quê? O olfato, ele não passa por um registro racional na nossa mente, não. É um registro bem emocional. Então, por isso que o cheiro é uma carga muito forte dentro da gente, o olfato, né? Ó, uma palavra, um cheiro, uma música, um tom de voz podem ativar sentimento muitas vezes represados, ou seja, aquilo está contido dentro de mim, eu não olhei para aquilo, eu não falei sobre aquilo, eu não curei aquilo, só que aquilo está lá guardado. E o inconsciente, gente, ele é muito cruel. Pastor Meise sabe que eu tenho uma frase que eu gosto muito de um psicanalista, Jung, ele era discípulo lá de Freud, contemporâneo de Freud, e ele diz assim, ó, a frase fala o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, algo que está ali represado dentro da gente, que a gente não se deu conta, que a gente não olhou para aquilo, que a gente quis fugir daquilo, porque muitas das vezes os nossos incômodos a gente não quer tratar, a gente não quer olhar, a gente não quer se debruçar sobre aquela questão, a gente quer fugir. Porque olhar para aquilo dói e dá trabalho, mas aquilo fica represado dentro da gente, ok? Os gatilhos podem ser pessoas, palavras, opiniões ou situações que desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. Tem a ver com aquilo que eu estava falando, que é uma reação até irracional, que quando a gente olha pela razão, fala, nossa, mas nem é para tanto. Pois é, mas a gente não dá conta de segurar a nossa onda com aquilo ali. É um gatilho emocional, o mental, ok? Entre as emoções mais corriqueiras, quando um gatilho é desencadeado, estão raiva, tristeza, ansiedade e medo. Então, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, eu me incluo nisso também, porque eu também tenho os meus gatilhos. Gente, psicólogo não é imune a isso não, tá? Tem gente que pensa que por a gente estudar tudo isso, a gente vira a Mulher Maravilha, o Superman, quisera eu, né? Quisera eu. Eu só através do conhecimento, eu sou convidada a ter um comportamento cada vez mais consciente. Mas os gatilhos estão aqui presentes dentro de mim. Eu preciso estar atenta, ok? Então, fiquem atentos a essas emoções. Ó, raiva, tristeza, ansiedade e medo. Elas estão frequentes em vocês? É um ponto de atenção para começar a mapear os gatilhos. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Deu para gente alinhar o que são gatilhos mentais e emocionais? Agora a questão é, aonde vivem esses gatilhos? Como que a gente faz para conhecê-los, né? Eles estão, gente, dentro da nossa mentalidade. Há uma coisa que governa a nossa vida, é a nossa mentalidade. O que é a mentalidade? É a visão que eu tenho sobre a vida. O que eu penso que é um relacionamento? Então, assim, eu acredito num casamento bem-sucedido, eu acredito que homem não presta, eu acredito que todos os homens são iguais, que todos os homens vão aprontar, eu penso que mulher nenhuma quer ser parceira de verdade, que mulher é tudo interesseira. Qual é a visão que eu tenho? Qual é a mentalidade que eu tenho sobre
o casamento, sobre um relacionamento, sobre a determinada área da vida. Eu penso que dinheiro, quem tem muito dinheiro se envolveu com o que não presta, principalmente aqui no Brasil, né? Devido ao nosso cenário político. Então, se eu penso assim, se tem um registro inconsciente dentro de mim, sobre a questão do dinheiro, que dinheiro é sujo, que quem tem muito dinheiro é envolvido com algo que não presta, inconscientemente, muito provavelmente, as minhas escolhas vão me levar para um lugar longe do dinheiro. E assim eu vou me sentir honesta. Eu estou falando que todo mundo que não tem dinheiro pensa assim? Gente, não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, não coloquem palavra na minha boca. Mas vocês estão entendendo como é que a nossa mentalidade, ela vai norteando, ela vai direcionando o nosso comportamento de maneira inconsciente. A gente não tem como ficar consciente o tempo todo em todas as áreas da nossa vida. A terapia, o trabalho do autoconhecimento, celebrando a vida, isso tudo amplia o nosso nível de consciência, né? O testemunho que a Ana deu aqui, tão legal. Então, assim, isso tudo vai ampliando, vai despertando a nossa consciência para o inconsciente parar de dirigir a nossa vida e a gente parar de achar que aquilo é um destino nosso. Quem aqui já viu pessoas que às vezes se envolvem num relacionamento que você vê que é uma tragédia anunciada, a pessoa vai lá, se envolve, entra naquela relação tóxica, depois de alguma forma ela consegue sair, e quando ela vai para um novo relacionamento, é a mesma coisa. A gente está falando de padrões mentais e comportamentais que disparam alguns gatilhos. Porque o gatilho, gente, torna aquilo ali para a gente, a situação que a gente está vivendo, familiar. E aquilo que é familiar, de alguma forma, me traz uma coisa chamada, sabe o quê? Segurança. Então, muitas vezes, inconscientemente, eu prefiro me colocar numa situação que é até nociva para a minha saúde mental, para o meu bem-estar, mas é conhecida por mim. E você pensa assim, não, mas aqui eu sei o que fazer, eu sei como agir, então me deixa aqui, porque sair daqui é muito trabalhoso, dá muito medo ter que lidar com o novo, me traz insegurança, porque eu não sei o que me espera fora daqui. Eu não sei como é a vida fora daqui. E aí, às vezes, a gente se encolhe. Só que isso a gente precisa ter consciência de que vai na contramão da vida que Deus tem pra gente. Porque a Bíblia fala assim, ó, eu vim para que tenham vida, Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, ele veio para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muitas vezes a gente normaliza estar numa vida que não é abundante. Que não foi a que Jesus se sacrificou para a gente viver. E a gente acha que isso é normal. E o meu convite para você aqui hoje é, não, isso não é normal. Sabe por quê? Você nasceu para dar certo. Não normalize dar errado em nome de Jesus. Você nasceu para dar certo. Em todas as áreas da sua vida. Às vezes, gente, o negócio vai dando tão certo para a gente que a gente até estranha. Mas, meu Deus, mas está até esquisito isso. Eu tenho 2 filhos, né? Festa dá trabalho, festa infantil. Dá ou não dá? Quem é a mamãe aqui? Dá trabalho, né? Aí minha filha fez 6 anos semana passada. Aí eu falei, ai meu Deus, o que a gente vai fazer, Márcio? Faz, não vai fazer festa? Não vai. Mas também não dá para deixar passar em branco. Ai, aí a Taninha, que é a avó do coração, minha mãe do coração ali, a Taninha e Manel, Dani, o que você vai fazer? Estou aqui para te ajudar. Eu falei, Tânia, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer esse ano. Tem que ser algo básico. Tânia, já sei. Tive uma ideia. Aos 45 já do segundo tempo. Vou fazer um piquenique para ela na pracinha da Cetel. Quem aqui conhece a pracinha da Cetel? Do lado da minha casa. Falei, nossa, não tinha a melhor ideia. Tânia, vou chamar só a turminha dela do ano passado. Ela era da educação infantil ano passado, trocou de escola. Está amando a escola nova, mas está sentindo muita falta dos amiguinhos. Estudou 4 anos com os amiguinhos, né? Mamãe, estou com saudade da minha turminha, estou com saudade da minha turminha. Falei, Tânia, vou fazer um piquenique só para a turminha dela. Chamar mais ninguém, só a turminha dela. Tá bom? Ai, Dani, tá bom, adorei a ideia, não sei o que, não. Tá bom. Aí a gente se preocupa com o sol em excesso que está fazendo, com a chuva que fingiu que ia vir. Enfim, Tânia falou que 5 horas da manhã até choveu, eu nem vi. Ela falou, Dani, quando acordei estava chovendo. E tem lá suas preocupações, mas, gente, foi tudo muito simples. E aí, na sexta-feira eu fiz o bolo, simples, porque eu já tinha guardado, a confeitaria é um hobby meu que eu tenho. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço o bolo dos aniversários das crianças. Só que eu já tinha guardado várias coisas minhas de confeitaria que não dava para pegar.
E aí eu falei assim, vou fazer um bolo muito simples. Fiz um bolo de cenoura, gente, aquele naked cake de cenoura, que é bolo pelado, nem confeito passa, faz aquele recheio de brigadeiro, joga o brigadeiro por cima. E encomendei os salgadinhos, já tinha comprado os doces. Aí depois do almoço enchi lá os saquinhos de doce, enquanto via ali uma série no Netflix. Quando eu vi, já estavam os saquinhos todos cheios. Aí minha mãe me ligou, fui conversando com a minha mãe, fui fazendo o bolo. Quando eu vi, o bolo já estava assado, já tinha feito. Aí eu falei, mãe, tá tudo tão fácil. Eu estou até estranhando. A festa já está pronta. É isso mesmo. A Alice não queria o brigadeiro de bolinha, queria o de copinho, que é mais fácil ainda, né? Aí eu falei, gente, eram 9 horas da noite, eu estava tudo pronto. Eu estou acostumada assim, ai meu Deus, 11 horas, ainda tem coisa para fazer, a festa é amanhã. E eu achei aquela sensação esquisita. E eu estou falando aqui de algo corriqueiro, uma bobeirinha de uma festa infantil, mas isso acontece na nossa vida. E a minha mãe falou assim, filha, mas é isso, é para celebrar a vida dela, é para ser leve. Errado, tá? É quando tá pesado. Porque a festa não é para ser um tormento para a gente ficar sem dormir. É para ser leve. E eu falei, mãe, você tem toda a razão. É para ser leve. E a gente precisa aceitar as coisas boas, não é só as coisas ruins não, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que aceitar aquilo que deu errado, né? Tem que aceitar aquilo que deu errado. Quando eu fui virar a parte de cima do bolo, ele ficou meio torto. Aí o Márcio chegou na sala, eu tinha deixado o bolo em cima da mesa, ele, amor, o bolo está escorregando. Eu falei, não está escorregando não, porque quando eu fui virar ele ia quebrar, eu desci correndo, o Lucas estava me ajudando, eu falei, desce o bolo do jeito que está. E aí o bolo ficou meio torto, mas eu falei, mas eu vou virar essa parte aqui para frente e vamos fingir que é assim. Gente, é o que temos para hoje. Não vou me estressar por causa do bolo. Foi o bolo que tinha. Está tudo bem, está tudo lindo. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Senão a gente também perde a graça da celebração por um detalhe tão pequeno, né? Então a gente tem que aceitar quando algo sai diferente daquilo que a gente planejou? Tem, mas a gente também tem que aceitar quando aquilo sai tão dentro do que a gente planejou que é até esquisito. Porque parece que a gente não merece aquele lugar de descanso, aquele lugar de leveza. Isso acontece com vocês também? Quando isso acontecer, vocês vão lembrar assim, eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Amém? Porque às vezes fica, gente, uma angústia dentro da gente, como se a gente não fosse merecedor daquilo ali. De fato, na nossa natureza pecaminosa a gente não é, mas a gente tem um Deus que nos ama tanto e que entregou o Filho dele no nosso lugar, e pela graça dele nós fomos alcançados, e mediante a essa graça a gente merece viver uma vida extraordinária em Cristo Jesus, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? A gente precisa colocar isso dentro do nosso coração, ensinar isso aos nossos filhos. A Alice está numa fase de muita vaidade, apesar de ter 6 anos, ela parece uma adolescente. E aí fica todo mundo muito para ela assim, mas você é muito linda, você é muito linda. Eu já comecei a falar, Alice, quando as pessoas falarem, por que você é tão linda assim? Sabe o que você vai responder, minha filha? Para manifestar a glória de Deus. Porque foi para isso que o Senhor te fez linda. Essa beleza precisa ser usada para a glória de Deus. A gente precisa ensinar isso ao sentar, ao levantar, para a gente mesmo e para a nossa descendência. Porque a gente está aqui para dar certo, não é para a nossa vaidade, não é para o nosso capricho, mas é para que os nossos lábios testemunhem do poder de Deus sobre a nossa vida. Amém? Nós casamos tão novinhos, eu tinha 22 anos. Qual a chance da gente ter um casamento maravilhoso, gente? É a graça de Deus sobre a nossa vida. É o joelho em terra. É o pai e a mãe que ensinaram a orar pelo casamento, a colocar diante de Deus um relacionamento, a clamar por isso. Mesmo lá novinha, meu pai me ensinou desde menina. Filha, ora pelo seu futuro marido. Filha, ora pelo seu futuro marido. Filha, eu lembro que eu era uma menina ainda e eu orava pelo meu casamento. Isso é a graça de Deus, não é pela nossa força. 2 pessoas diferentes têm tudo para dar errado. 2 jovens, num mundo onde tudo é líquido. Hoje em dia é tudo assim. Gente, as crianças não têm paciência para nada mais hoje. A minha filha tem 6 anos, ela é diferente do meu filho. O meu filho assistiu o vídeo de 20 minutos no YouTube. Agora ela assiste o Shorts, que é aquele Reels do YouTube, que é rapidinho. Isso está chato, e passa. E eu fico nervosa. Hoje eu falei para ela, Alice, pelo amor de Deus, senta, vai ver um filme. Para de ficar vendo isso, me dá aqui, vamos sair da tela. Porque é tudo muito rápido, muito fugaz. E eu fico imaginando o impacto emocional disso na vida dessas crianças. Se a gente que é um adulto já tem dificuldade de esperar, imagine eles, que controlam tudo.
Eu tenho 39 anos, quando eu era criança, acabou o show da Xuxa, acabou a programação infantil, acabou o Change, mas era só no dia seguinte, tem que esperar para ver de novo. Eles não, eles voltam, interrompem, repete, pula, volta na parte que gostou, pula na parte que está chata. É um nível de controle que não combina com a realidade. E sem perceber, a gente também vai entrando nesse caminho. Porque a gente está lá no Instagram, Reels. A pessoa vai fazer alguma propaganda, fala assim, não pula esse vídeo, já viu? Não pula esse vídeo. Quando alguém vai fazer propaganda de alguma coisa. Porque o nosso comportamento já é intuitivamente pular. Só que na vida, não dá para fazer assim. Se a gente ficar pulando os nossos gatilhos mentais e emocionais, eu sinto muito falar para vocês, mas a gente vai se tornar escravo deles. Porque até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. A nossa mentalidade, ela é formada por tudo que a gente ouve, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente vive. Como foi a sua infância? Você foi uma criança amada? Você foi uma criança criticada? Você foi uma criança cobrada? Eu atendo tantas pessoas que eram muito cobradas enquanto crianças. Elas não podiam errar para que elas fossem validadas pelos pais. Como isso traz problema na vida adulta? Se torna o quê? Um gatilho. Aí a pessoa casa. Aí a esposa fala assim, marido, isso aqui não está legal. Isso aqui não está funcionando, isso não está indo bem, você precisa mudar. E aí, o marido lembra daquela mãe e daquele pai que rejeitavam ele se ele errasse. E aí, o comportamento da esposa que sinalizou algo que não estava legal no marido, aciona um gatilho lá da infância, que nada tem a ver com o casamento, mas que está acontecendo aonde? Dentro do casamento. E aí esse marido acha que o problema é a esposa acha que o problema é o marido ali dentro do casamento. E aí ele não reconhece a esposa vem de uma família que não validava ela enquanto ela era criança, não reconhecia ela. E aí o marido não reconhece. E aí, como faz para esse casamento dar certo? Quem está certo, quem está errado? Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais? Gatilhos. Gatilhos emocionais e mentais que, se a gente não tiver consciência deles, eles destroem a nossa vida. Algo lá da infância, que está impactando vidas de pessoas de mais de 40 anos de idade. Isso acontece na minha vida, na sua vida, na vida dos meus clientes, na vida de pessoas, de todo ser humano. Nós temos os nossos gatilhos. Então a gente precisa estar atento à nossa mentalidade e pedir. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente. A Bíblia, ela é muito sábia, a Bíblia fala muito sobre saúde mental, gente. Do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu creio no poder de Deus. Porque eu falo, meu Deus, mas isso está na Bíblia. Meu Deus, mas isso está na Bíblia. Há uns anos atrás, em 2016, eu fui para um curso em São Paulo. Eu passei 4 dias em São Paulo, numa imersão. Começava às 9 horas da manhã, terminava mais de 10 da noite. E quando eu saí de lá, eu saí tão mais crente. Não era um curso bíblico, não. Era um curso científico. Mas eu saí de lá, eu falei assim, Senhor, parece que eu estou saindo de um retiro espiritual. De tanto que eu via a Bíblia se manifestando nos conceitos científicos. Porque está tudo na Bíblia. Só que às vezes a gente não consegue compreender a profundidade daquilo que a palavra do Senhor está nos sinalizando, nos ensinando ali. Mas está ali. É por isso que o Senhor nos convida a renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Porque a gente precisa realmente podar, limpar. Isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Isso aqui me serviu um dia. Esse tipo de pensamento me serviu um dia. Hoje não serve mais. Eu tenho 39 anos, não dá para usar a roupa que eu tinha 19. E não é só porque, infelizmente, o meu corpo mudou de volume. É porque eu mudei. Aquilo que tinha a ver comigo lá atrás, hoje em dia não tem mais a ver. Não me serve. Não combina mais, não tem mais nada a ver. A gente precisa aprender a fazer essa faxina dentro da gente. Às vezes a gente está uma bagunça. É assim mesmo. Como diz a Clarice Lispector, né? Perder-se também é caminho. Está uma bagunça, para. Entende essa bagunça. Eu faço uma analogia lá na terapia. Eu falo, a terapia é assim, você chega,
Vamos arrumar o guarda-roupa. Para a gente arrumar o guarda-roupa de verdade, aquela faxina bonita mesmo, que a Tânia gosta de fazer, que é a especialidade dela, o que a gente faz? Tira tudo de dentro do armário. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, um dia eu comprei esse negócio estampado assim, nem gosto mais, tem mais nada a ver comigo. Tira. Isso aqui, nossa, isso aqui já está muito cafona. Tira. Isso aqui tem a ver comigo, mas não cabe mais em mim, né? Então tira, vamos zoar. Nas emoções a mesma coisa. Esse pensamento me acompanha desde a infância, tá bom, e para onde ele te levou? Ele te levou para uma vida abundante? Não está na direção abundante que Jesus conquistou a vida para você? Tira. Vamos aprender a substituir, a transformar. Eu sei que falando parece que é simples, e eu sei que não é simples. Porque assim como vocês, eu também tenho os meus processos. Eu também sei o que é ser quase convencida por um pensamento de que eu não tinha tanto valor. Eu sei o que é ter crise de identidade. Eu sei o que é me sentir sozinha. Eu sei o que é pensar assim, nossa, mas eu nem sou tão amada quanto eu imaginei. E eu sei que dói. Dói ou não dói? Eu sei que dói. Mas eu também sei o que é ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Eu também sei o que é ter gatilhos desarmados em Cristo Jesus. Eu também sei o que é olhar para mim e falar, ei, pensamento, você não me domina mais, porque eu já entendi quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Então esses gatilhos, gente, eles vivem dentro da nossa mentalidade. E aí eu tenho um lema, pode passar o slide por favor, e eu tenho uma certeza. O meu lema é, mudou a mentalidade, mudou tudo. Esse lema foi até inspirado ali no meu amigo Pastor Mês. Pastor Mês, ele é mais que um pastor para a nossa família. Ele é um amigo muito querido. Ele sabe dos nossos desafios, das nossas dores. E eu tenho o privilégio de morar no prédio dele. E às vezes a gente se encontra na garagem e ele ora pela minha família. Olha que bênção. É uma bênção. Então, assim, o Pastor Mês, ele é um amigo muito querido. E a gente fez um curso com ele em 2020, né? Da Escola da Família. 2020. E esse lema foi inspirado lá. Então, assim, mudou a mentalidade, mudou tudo. Mas é uma mudança, não uma mudança superficial, não, uma mudança que transforma a raiz do nosso ser. E essa mudança, ela só é possível pelo viés espiritual. Eu, como psicóloga, não acredito numa cura voltada só pela ciência, forjada só pela ciência. Eu não acredito. Podem discordar de mim, outros psicólogos, outros conhecedores. Ok, eu respeito. Eu, Daniela, não acredito numa cura onde não atravesse a espiritualidade em Cristo Jesus. Como que eu mudo aquilo que eu ouvi a vida inteira de uma mãe e de um pai? Como? Só tendo uma verdade maior para substituir. Essa verdade maior vai ser minha? Vai ser do meu marido? Não vai ter força. A gente só encontra essa verdade maior quando a gente encontra o caminho, a verdade e a vida, que chama-se Jesus Cristo. É só nele que é possível transformar aquilo que a gente precisa transformar de verdade. Senão a gente vai perder tempo, a gente vai perder vida, a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, a gente dá uma melhorada, mas a gente não cura. A cura completa só é possível quando a gente se rende aos pés do Senhor e é tocado por Ele no nosso mais íntimo. É só assim que a gente é verdadeiramente transformado. Então, eu tenho o lema, que é mudou a mentalidade, mudou tudo, mas eu também tenho uma certeza, que onde Jesus chega, a transformação acontece. Então, por isso, se você quiser vencer os seus gatilhos mentais e emocionais, construa um altar de Deus lá na sua casa, um altar para Deus na sua casa. E quando eu falo construir, não é no sentido literal, não. O meu altar é o pé da minha cama. É o pé da minha cama. Hoje eu queria me concentrar aqui para essa mensagem. E eu falei, Alice toda hora fica vendo esse negócio de YouTube. Aí fica, mamãe, olha esse vídeo. Mamãe, olha esse vídeo. A gente tem que dar atenção. Às vezes é uma chatice, uma coisa que a gente acha assim, sem graça, né? Porque coisa de criança, não está mais da nossa idade. Mas a gente tem que dar, ai filha, que legal, ai, que engraçado, bacana, né? Só que eu queria o quê?
senti a presença de Deus no nível máximo. E eu falei assim: Alice, olha só, faz o seguinte, você vai lá para o seu quarto, porque agora a mamãe quer ficar sozinha, que a mamãe precisa ouvir a voz de Deus. Ela falou: como é que é? Então eu vou ficar aqui quietinha, mamãe, que eu quero ouvir essa voz também. Porque criança é literal, né? Mamãe, eu prometo que eu não vou falar nada, para eu ouvir também, eu quero conhecer essa voz. E eu falei: então você vai lá no seu quarto e você vai orar, porque essa voz fala dentro da gente, não é uma voz igual a mamãe está falando com você. Porque eu aprendi a construir um altar para Deus na minha casa, e o altar de Deus é lá no pé da minha cama, é onde eu me rendo ao Senhor. E eu falo: Espírito Santo, eu sei que eu não mereço a tua presença, mas eu preciso dela, porque sem ela eu nada posso fazer. Eu tenho uma pergunta para você, está no próximo slide. Que história você conta da sua história? Se a gente quer transformar a nossa vida, se a gente quer romper os nossos gatilhos mentais e emocionais, a gente precisa entender qual é a história que a gente conta da nossa história. E não é fácil, gente. Não é fácil a gente contar uma história diferente daquela que tem dominado dentro da gente. Eu sei que não é, eu estou vivendo isso nesse momento. Os meus pais vivem no Canadá. Janeiro completou 5 anos e meio que eu não vejo meu pai. Sempre fui a princesinha do papai, era Deus no céu e meu pai na terra. Freud explica que eu tenho um marido que parece com meu irmão fisicamente, mas tem o jeito do meu pai. Eu falo que Freud explica a minha vida. Todo mundo fala: nossa, mas eles parecem irmãos, porque meu irmão é moreno também, né? Só que sou branquela, mas meu irmão é moreninho que nem o mar. E aí eu falo: Freud explica, eu encontrei um marido que parece com meu irmão, mas tem o jeito do meu pai. E o meu pai, no final do ano passado, descobriu que tem um problema de coração. Sério. E o medo, que diariamente tenta me dominar. E as perguntas sem respostas. Será que eu vou ver meu pai ainda de novo? Será que meu pai vai superar esse problema? Será que vai dar tempo de eu chegar lá no Canadá? Vocês acham que não tem ansiedade? Vocês acham que tem dia que eu deito para dormir e não demoro para dormir? É processo, gente. E eu sei que Deus está me convidando para um processo através dessa dor. Sabe por quê? Quando uma ferida é fechada em Deus, um ministério é aberto. Eu creio nisso como o ar que eu respiro. Em 2018, eu vivi a maior crise de identidade que eu vivi na minha vida. Foi quando os meus pais se mudaram. E eu falei: como que vai ser eu viver longe deles? Eu só tenho um irmão. Meu irmão mora no Canadá, vai fazer 9 anos no mês que vem. E meus pais há 6 anos no meio do ano, vai completar. E eu falei: como que eu vou ficar aqui sozinha? A Alice tinha acabado de nascer. Eu falei: como que eu vou dar conta de 2 crianças sozinha? Eles me ensinaram tudo. Meus pais são maravilhosos, mas eles não me ensinaram a viver sem eles. E foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Mas assim, um difícil de Deus me carregar no colo, porque sozinho eu não ia aguentar. Mas essa ferida foi sarada aos pés do Senhor. E hoje, o tema que eu mais falo, mais trabalho, mais sou chamada para falar, mais faço curso, mentoria, terapia, adivinhe: identidade. Porque quando uma ferida é fechada no Senhor, um ministério é aberto. E o Senhor me levantou para isso. Não para minha glória não, gente. Eu sou muito limitada. Eu sou ser humano. Eu tenho dor, eu tenho trauma, eu tenho ferida. Mas porque um dia eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, tudo que eu tenho é teu. A música que eu chorava cantando na faculdade, entrando na faculdade, que eu cantava em forma de oração, é: nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. É tudo dele. É tudo sobre ele. A Jéssica hoje falou assim: Dani, o que eu ponho na capa da apresentação? Daniela Navegantes ou Dani Navegantes? Eu falei: qualquer coisa. Não é sobre mim. Não precisa nem botar meu nome. Não é sobre mim. É sobre ele.
É tudo sobre Ele. A gente é muito pequeno, gente. Viver só para a gente é uma tragédia. Viver só para a gente. No sábado eu conversava sobre isso com a Tânia. Falei, Tânia, tem dia que eu estou tão para baixo. Tem dia que eu estou tão mal. Mas aí eu falo, eu tenho que atender. Deixa eu levantar, vou lá me arrumar e vou atender. Como me faz bem. Sabe por quê? Que a gente se coloca à disposição do outro. A serviço do outro. E foi para isso que o Senhor nos criou. É por isso que Deus fala aqui, chama a igreja o quê? Como corpo. Porque um complementa o outro. Não tem melhor, não tem pior. Não tem porque estar no púlpito é mais especial. Especial nada, é uma responsabilidade absurda estar aqui, gente. Ai de nós se não for o Senhor. Eu me lembro ano passado que eu vim participar de um debate aqui na celebração do culto das mulheres. E aí eu vi a Ana junto com tantas outras mulheres. Estava um calor, gente, aquele calor abençoado que a gente tem vivido ultimamente. E aqui bate o sol da tarde, aqui no templo. Então estava muito quente, o ar não estava dando vazão. E de repente eu vejo, acho que mais de 30 mulheres subindo, cheio de jarra d'água. Não sabia nem que a igreja tinha tanta jarra d'água, gente. Mas era tanta jarra d'água, servindo água para as mulheres. E eu falei, que coisa linda. Essas mulheres não são menos valorosas do que a gente que estava aqui no púlpito. Estava eu, a Cris do Pastor, a Priscila e a Júlia. Priscila Félix e a Júlia. Eu falei, essas mulheres são, que coisa linda, servindo. Para que a gente pudesse ter o conforto, sem nenhuma interferência, para sentir a presença de Deus, para que a sede, o calor, não fosse maior do que a presença de Deus naquele ambiente. Servir o outro desarma nossos gatilhos. Porque viver só para a gente é uma tragédia. Grava essa frase. É uma tragédia quando a gente se debruça só sobre os nossos problemas, só sobre as nossas dores, só sobre as nossas dificuldades, só sobre as nossas vaidades. É uma tragédia. A gente está aqui pelo outro. O Márcio tirou uma foto agora ali no momento selfie. Aí ele falou, cortei teu rosto. Eu falei, nossa, meu cabelo ficou tão esquisito. Eu estou horrível nessa foto. Mas eu olhei para ele e falei assim, pode postar. Pode postar. Não tem mais essa vaidade. Porque não é para divulgar o congresso? Não é algo maior? O que importa o meu cabelo? Perto da transformação que uma palavra, do que essas músicas podem fazer na vida de uma pessoa através da presença de Deus. Se a gente saísse daqui hoje só meditando nos louvores que foram cantados aqui e tocados tão lindamente, cheios do Espírito Santo, a gente já sairia transformado, gente. Que músicas, que louvores, que adoração. Eu falei, Senhor, só isso aqui já abastece a gente. Aí a gente vai se preocupar com o cabelo, com o rosto que está cortado. Tem alguma coisa errada. A minha identidade não está nisso. Existe um propósito maior. Não é pecado a gente arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem, botar uma roupa, cuidar do corpo na academia. Não é pecado. A gente é templo do Espírito Santo. Ficar com a aparência de limpinho, para que a pessoa queira escutar o que a gente está falando, a mensagem de Deus, não é pecado. Mas isso é o mais importante? Sabe, quero nem saber que o cabelo não ficou bom, que o rosto ficou cortado. Vai lá, coloca. Quem sabe uma vida não vai ali ouvir a palavra do Senhor e encontrar a libertação que tanto precisa. Amém? Que história você conta da sua história? Você pode contar uma história segundo aquilo que você ouviu dos seus pais, dos seus professores, dos seus amigos no colégio, que às vezes chamavam de burra, de burro, de idiota. As crianças às vezes são tão cruéis, né? E às vezes a gente carrega aquilo ali para a vida. Às vezes a gente leva aquilo que a gente ouvia ali na infância. Uma figura de autoridade da nossa vida, a gente leva para o resto da vida. Você pode contar essa história, ou você pode contar uma história que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. A escolha está nas suas mãos. A gente faz a nossa escolha. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Viver com esses gatilhos mentais e emocionais também não é difícil? Romper com esses gatilhos também é difícil. Bem-vindos à vida adulta. Tem hora na vida adulta que ela não é fácil. A vida é linda, é abençoada, é abundante, mas tem hora que ela não é fácil. Porque Jesus falou que no mundo tereis mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o Senhor, que fala que a gente vai ter aflição, nos garante o bom ânimo quando a gente está nele.
porque Ele venceu o mundo. Então, tem hora que a gente vai escolher o nosso difícil. É a vida adulta, bem-vindos à Adultolândia. Eu chamo a vida adulta lá na terapia de Adultolândia. Bem-vindos à Adultolândia. Na Adultolândia, no mundo adulto, tem hora que não tem o lado fácil. Ficar com os gatilhos mentais é difícil, desarmar os gatilhos mentais e emocionais também é difícil. A escolha está nas suas mãos. Escolha o seu difícil. Qual é a história que você vai contar da sua história a partir de agora? Você precisa ressignificar. E aí, vamos acelerar aqui. O próximo slide, eu trouxe aqui o que eu chamo de fórmula da realidade. Eu não sei se está dando para... Porque esse aqui ficou o amarelo, o branco escrito no amarelo não ficou tão nítido. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem aqui o fato, tem um sinalzinho de mais ali na divisão do telão, e a interpretação. Então, a realidade, ela é algo que me acontece, ok? Isso aqui, ó, aqui está escrito fato. É algo que me acontece, somado à interpretação que eu dou para esse algo, ok? Para esse fato, para aquilo que me aconteceu. Então, aqui eu fiz uma misturinha, não sei se deu muito contraste no telão não, mas ficou amarelo com vermelho, eu tenho laranja. Ah, vocês frequentaram a aula de artes direitinho. Então, amarelo com vermelho, eu tenho a cor laranja. Então, a minha realidade é laranja, ok? Próximo slide, por favor. Eu tenho o fato que ele não mudou. Percebam que o fato, ele é o que mudou? Que é a azul com amarelo eu tenho. Então, o Senhor, Ele não quer mudar aquilo que te aconteceu. Isso não dá para fazer. Uma criança que chega, uma adulta que chega para mim e fala que foi abusada pelo pai. Como que muda isso, gente? Como é que eu volto lá na infância? Uma pessoa de 30 anos, volto lá, nos 7 anos de idade dela. Como é que eu mudo? Não muda. O fato não vai mudar. Mas o Senhor, Ele tem poder para mudar isso aqui, ó. A interpretação. E quando a gente muda a interpretação daquilo que nos aconteceu, a gente transforma a nossa realidade. E eu creio que o Senhor trouxe a minha vida e a sua vida aqui hoje para nos proporcionar novas interpretações sobre alguns fatos que nos aconteceram e que estão travando o nosso destino. Amém? Eu creio nisso. É possível. Você quer transformar a sua realidade? Para de olhar para o que te aconteceu. Para de olhar para quem te feriu. A cura, ela está muito mais ligada ao nosso olhar para a ferida do que para quem nos feriu. Vai entender por que aquilo te magoou, por que aquilo te machucou. Lembra da história do casal que eu falei, dei o exemplo do pai e da mãe? Eles ficam olhando para quem feriu. Ah, mas você me feriu porque você falou isso. Não, para. Vamos olhar para a ferida, para a gente entender a origem dela e tratar. Mudar essa interpretação. Ei, enquanto você era criança, fazia sentido você acreditar que você não podia errar, porque senão você não seria aprovado pelos seus pais. Só que você hoje é um homem. Esse pensamento não te serve mais. Só que a gente chega na vida adulta carregado de pensamentos e emoções da nossa infância, da nossa adolescência. Ei, Deus tem algo novo para você. Se você não abrir mão de velhas interpretações, a sua realidade nunca vai mudar. Só que eu estou falando para você, é possível mudar. Eu não estou falando porque eu li num livro. Eu não estou falando só porque eu vejo vidas transformadas. Eu estou falando porque eu mudei a minha. E eu não sou filha favorita, porque Deus não tem filho favorito. O Deus que transformou a minha história, que transforma diariamente, que tem me colocado de pé, mesmo diante dos meus medos absurdos, é o Deus que cuida da sua vida, da sua história, do seu destino. E Ele tem um propósito para você, que nada e ninguém pode impedir. Ele só está esperando algo da sua parte chamado posicionamento. Amém? Amém? Se posicione diante do Senhor. Emoção, a gente não se livra. É infantil a gente imaginar que a gente vai jogar uma emoção no lixo. É absolutamente infantil.
Na sexta-feira, a Alice ficou muito irritada. A Alice é uma bênção, sabe, gente? Ela, assim, tem um gênio abençoado. Puxou a mãe. Ela tem um gênio, assim, eu era uma criança muito pirracenta, mas hoje eu não sou não, né, amor? Assim, eu sou mimadinha, vou falar a verdade, sou mimadinha. Meu marido é um santo, gente. Ele vai direto pro céu. Ele é um santo. Meus tios estão aqui, ó. Gente, Deus me deu o privilégio de eu ter todos os meus tios aqui por parte de pai aqui. Glória a Deus! Que surpresa, eu nem sabia, cheguei aqui. Aí estão minhas duas primas, minha amiga ali, ó, da adolescência, e os meus tios aqui, olha que privilégio. Aí eu fiquei tão feliz, foi uma surpresa maravilhosa. Tá aqui ouvindo, né, Deus falar todos juntos aqui na casa do Senhor. Então, eles são testemunhas, sabe? Eles, Tânia, ali, que é da minha família também, sabe que Márcio é um santo. E aí, gente, mas eu sou mimadinha. E aí, a Alice me puxou nisso, né? Ela também é uma criança pirracenta. E aí, na sexta-feira, eu tinha comprado as bolinhas de sabão, né? Para fazer o sacolinha surpresa do aniversário e tal. E aí, sobraram 4. Ela estava segurando na mão e ela queria falar. Eu ia entrar para atender. Eu falei, agora eu não posso te ouvir, não dá, não sei o quê. Aí ela ficou irritada que o Márcio também não deixou ela falar. E ela tacou a bolinha no chão. E aí, o que aconteceu? A bolinha de sabão explodiu e entornou tudo ali no chão. E ela ficou muito assustada. E a gente falou assim, aí na hora o Márcio falou assim, Alice, você vai limpar isso sozinha, a gente não vai te ajudar. Ah, cadê o pano? Você vai lá procurar. Aí ela já sabia onde estava, foi lá na área de serviço, pegou o pano, limpou, não falou nada. E eu entrei para atender. Eu acho que ela ficou atrás da porta, porque ela viu que eu não estava falando, e aí ela bateu na porta. Mamãe, aí eu falei, Alice, eu estou esperando a cliente chegar, ela ainda não chegou, estou esperando. Aí ela falou, abre aqui rapidinho. Aí eu abri, ela falou assim, mamãe, você me perdoa? Eu acho que ela se deu conta do que ela fez, sem a gente brigar muito, sabe? Ela falou assim, você me perdoa? Me desculpa, mamãe, pelo que eu fiz. Eu falei assim, a mamãe perdoa, mas você vai continuar sem tecnologia. Eu tinha falado para ela assim, você acabou a tecnologia hoje. Aí, quando ela veio pedir perdão, a gente julga também, né? Eu pensei assim, ela está pedindo perdão só para eu falar, tá bom, pode ver o desenho. Aí eu falei assim, eu te desculpo, mas eu não vou deixar você ver tecnologia hoje. Ela falou, não, mamãe, tudo bem, me perdoa. Eu falei, você quer ser uma pessoa desequilibrada, Alice? Que taca as coisas longe, quando fica com raiva, quando fica nervosa? Ela falou, não, mamãe, eu não quero ser essa pessoa. Eu falei, então, não foi para isso que Deus te criou. O que você vai fazer com essa emoção? Você precisa olhar para aquilo que você sentiu e entender o que você vai fazer com isso. Sabe o que ela respondeu? Mamãe, eu vou jogar fora. Eu falei ali, mamãe, não, mamãe, eu já sei como que disse, não precisa falar o que eu tenho que fazer. Mamãe, eu já sei, eu vou jogar isso fora. Eu não quero ficar com isso, eu vou jogar fora. Foi a resposta de uma criança de 6 anos de idade. E às vezes a gente está assim com quase 40, com mais de 40, achando também que dá para jogar fora. Se o negócio veio, eu vou jogar fora. Só que não dá, gente. Não é tão simples assim. Então, emoção, a gente não se livra. Tem um slide com essa frase que eu estou falando aqui. A gente lida. Como é que eu lido com a emoção? Deixa eu olhar para aquilo que me irritou. Por que isso me irritou tanto? Por que foi tão duro isso para mim? Por que foi tão difícil? E aí você começa a compreender aquele gatilho dentro de você e aí você começa a se transformar. Então, para com a infantilidade de achar que vai jogar no lixo que está tudo bem. Isso não existe. Isso é uma resposta de uma criança de 6 anos. O adulto tem que olhar, ficar, se debruçar, viver os processos que a gente quer fugir. Não tem aquela frase, só vive o propósito quem suporta o processo. É isso. Nós precisamos viver os nossos processos. Vai doer, a gente vai querer fugir, vai querer correr, mas, gente, é pior. Se eu fugir e não lidar com aquela emoção, o que vai acontecer? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, não se livre de suas emoções, não. Lide com elas, aprenda com elas. Ressignifique, dê novas interpretações a elas, para que você desfrute de uma nova realidade. Você não é o seu pensamento. A gente já está caminhando aqui para o final e eu quero ler a palavra do Senhor com vocês. Você não é o seu pensamento, você é o ser pensante. Nossa, Dani, que frase difícil. Gente, é muito simples. Grave essa verdade dentro do seu coração e faz dela uma ferramenta para desarmar gatilhos mentais e emocionais em você.
Lembra disso, você não é o seu pensamento. Então, quando vier aquele pensamento, vamos imaginar aqui, você tem uma palestra no seu trabalho, uma apresentação lá para fazer no seu trabalho, na sua faculdade, enfim. Aí vai ficar assim, não, mas você não sabe falar em público, você não consegue falar em público, você vai gaguejar, você vai fazer tudo errado, você vai esquecer o que você tem que falar. Está percebendo como é que o pensamento vai nos distanciando da vida abundante que Jesus conquistou para a gente? Estou pegando aqui um exemplo muito simples. Você vai falar para si mesma, ei, eu não sou o pensamento. A gente confunde a nossa identidade com o nosso pensamento. Só que a gente é quem pensa o pensamento, a gente não é o pensamento. Parece complicado, mas deu para entender? A gente é a pessoa que pensa o pensamento, a gente não é o pensamento. Ai, você é uma burra, ai, você é uma incompetente, ai, você é uma idiota. Quantas vezes a gente fala isso para a gente mesmo? Para com isso, você não é nada disso. Você é o que a Bíblia diz que você é, coroa da criação de Deus, filho e filha amada do Senhor. É isso que a gente é. Ei, eu não sou burra não. Cadê? Eu não sei, eu posso não saber. Posso não ter a cultura, mas eu tenho inteligência. Eu vou lá, se eu me dedicar, eu vou aprender. Ok? Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala para a gente mesmo, com aquilo que a gente fala ao nosso respeito. Lembra disso, você não é o seu pensamento. Quando o pensamento quiser te levar para um lugar de medo, para um lugar e você não vai conseguir, você não vai dar certo, isso não é para você. Quantas vezes a gente vai, mas isso não é para o meu bico, não. Não, calma aí. Quem que está falando isso? A minha história? O meu passado? O meu referencial? A nossa história, ela só é transformada quando a gente tira o nosso referencial de tudo aquilo que nos aconteceu e a gente coloca o nosso referencial no céu. Porque só Deus tem um poder maior, um poder suficiente para transformar, para a gente conseguir abrir mão daquele referencial terreno que a gente construiu ao longo da nossa vida. Lá em João 15, eu vou até ler aqui no telão, porque a Bíblia que eu trouxe não é a NVI. Ó, João 15, 1-5. Eu amo, é um dos meus textos favoritos na Bíblia, porque fala, na minha visão, muito sobre identidade. Eu sou a videira verdadeira. O texto já começa dando identidade, ok? Para Jesus e para Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Olha os processos, a Bíblia falando sobre processo. Ser podado por Deus é um processo, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Deus é uma escolha. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Olha Deus destruindo toda a vaidade, ok? É só mediante a permanência em Deus. A gente só vai frutificar se permanecer no Senhor. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então vamos baixar nossa bola, ok? É tudo sobre Ele. Eu sou a videira. Aqui ele dá uma identidade para a gente. Lá no início do texto é uma identidade para Jesus e para o próprio Deus. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Às vezes a gente quer desarmar gatilhos mentais e emocionais na gente, agindo pela nossa própria força. E isso não dá certo, essa conta não fecha. A gente precisa entender que existe uma videira, que eu sou o ramo que preciso permanecer, estar ligado a esta videira, e que existe um agricultor. O agricultor cuida, poda, alimenta, nutre, garante a saúde, a vitalidade daquela planta. Você não está sozinho, você tem um agricultor na sua vida. Quer vencer os seus gatilhos mentais e emocionais? Se posicione em Deus com a certeza de que há um agricultor. Eu trouxe aqui 3 pontos para a gente fechar. Ó. Tenha uma identidade forjada em Cristo, para você lidar de maneira eficaz com os seus gatilhos mentais e emocionais. Ó. Tenha uma identidade forjada em Cristo. Tenha uma mente renovada e transformada em Deus. E o segredo é permanecer no Senhor. Permanecer, escolha diária. Não é sobre hoje, 4 de março de 2024. É sobre a vida, a eternidade. O Senhor tem para nós algo muito maior que o nosso hoje.
Ele tem algo eterno para nós. Vamos escolher permanecer no Senhor. Romper os nossos gatilhos mentais e emocionais vai nos permitir avançar na vida. Mas eu quero te dar um conselho para a gente fechar essa noite, essa palavra aqui dessa noite. Avance na vida, mas permaneça em Deus. O Senhor tem algo a tratar conosco. Você sabe o que é. Eu sei o que é em mim. E nós carecemos da bondade dEle, da fidelidade dEle. Feche os seus olhos agora. E coloca diante do Senhor aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem te desafiado, aquilo que tem te dificultado, aquilo que tem impedido você de desfrutar da presença de Deus num nível maior, com mais profundidade, com mais intimidade, com mais liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para ficarmos presos a amarras mentais e emocionais. Você nasceu para ser livre. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você nasceu para dar certo, para a honra e para a glória do nome do Senhor.